há meses que não consigo ler, que é uma coisa muito rara na minha vida. E desde que aprendi a ler, acho que nunca tive tanto tempo sem conseguir ler. E basicamente fui assaltado por crises de pânico nos últimos meses e, portanto, o ato de leitura, para mim, eu comecei a conotar o ato de leitura com o ato de morte. Ou seja, a partir do momento em que eu abro um livro, eu morro. E isso para mim foi um escândalo, porque basicamente, normalmente, o que acontecia era exatamente o contrário. Quando eu abria um livro, eu vivia. Mas, entretanto, é exatamente o oposto. E então trouxe os livros para aqui quase como objetos. Não como livros, mas como um objeto que não sabia muito bem o que era. E comecei por utilizá-lo para tapar esta irritante coluna que aqui está e que parte ao meio o espaço. Inicialmente a minha ideia era tapar mesmo a coluna, ir até lá acima, mas depois tornei-me mais, como é que é de dizer, mais humilde e só quis fazer uma coluna até da minha altura. Para todos os efeitos, estava aqui isto sem saber muito bem o que fazer, a não ser lá está a tapar esta coluna. E há 3 dias atrás, acho que foi numa quarta-feira, eu acordo a pensar num livro que estava aqui. Ou seja, eu não tinha ligado nenhum ao livro, porque, como digo, isto para mim eram tijolos. Uns tijolos com uma cor, outros tijolos com outra cor, mas eram tudo tijolos. E, de repente, nesse dia acordo com a imagem daquele livro e basicamente vim cá para baixo. Eu faço sempre isto, que é depois de fazer um ensaio. Esta semana passei a fazer ensaios, convidava uma pessoa, normalmente essa pessoa até trazia um amigo, mas normalmente a ideia era convidar só uma pessoa, e fazia-lhes uma apresentação, e depois deixava o espaço, e depois pela manhã o espaço estava um bocado como vocês agora o estão a ver. Então vim cá para baixo e comecei a organizar outra vez os livros e à procura daquele livro que eu tinha pensado. Esse livro é um livro que tem uma coisa especial, que é, pode não ser um grande livro, mas é o único livro que eu tenho de uma pessoa que antes de ser um autor, antes de ser um livro, era uma amiga minha. Na realidade, até uma colega. Este livro aqui está muito perigoso. Essa minha colega, a primeira vez que eu ouvi falar dela, eu ainda não a conhecia, porque eu estava numa turma enorme, estava numa turma com quase 100 alunos, e lembro-me de haver uma amiga minha, ou melhor, uma colega minha, nunca foi minha amiga, uma colega minha a falar dela. Estava a falar dela. Então, pelos vistos, essa pessoa estaria muito perturbada, ainda não sabia o nome dela, estaria muito perturbada, e ela, por solidariedade, por companheirismo, por simpatia, decidiu levá-la para casa. E ela lá estava em casa, só que estava-se a portar de uma forma um bocado esquisita. E essa minha colega estava a começar a ficar irritada, porque tinha lá um namorado. Ela andava, tomava banho com a porta aberta, depois atravessava o corredor toda nua. Como eu disse, eu não era propriamente amigo dela, portanto não ouvi a conversa toda. Ficou por aqui. Enfim, uns anos mais tarde, eu digo uns anos mais tarde porque eu sou da geração em que tínhamos 5 anos para fazer um curso superior, agora acho que é menos tempo. Uns anos mais tarde, eu acabei mesmo por me tornar amigo dessa minha colega. E ela obviamente era uma pessoa muito especial, porque já era muito mais velha do que nós. Ela já tinha 30 anos quando eu comecei a falar com ela. E uma das razões porque eu, na realidade, comecei a falar com ela tão tarde é que eu tinha esta característica um bocado irritante, que era, eu na minha adolescência, até praticamente à minha jovem idade adulta, eu, na realidade, não conseguia me relacionar com pessoas enquanto pessoas. Eu relacionava-me com pessoas porque gostavam de música, normalmente a música que eu gostava, gostavam de literatura, a literatura que eu gostava, e gostavam de cinema, o cinema que eu gostava. Eu, na altura, escrevia poesia, que é uma coisa, hoje em dia é uma vergonha uma pessoa escrever poesia. Ainda aqui há uns dias estava a fazer uma leitura e as pessoas, é uma coisa que as faz rir. Para todos os efeitos, também a Isabel Pina, era o nome dela, também ela escrevia poesia. Então, basicamente, nós falávamos muito, falávamos de tudo, mas o ponto de partida era a poesia, quase que a porta de entrada na vida um do outro. E ela mostrava-me os seus poemas,
que eu lia em textos manuscritos, éramos extremamente críticos um do outro, e depois havia uma coisa curiosa, que é, Isabel Pina estava encharcada daquilo que eu tomava como antidepressivos. Basicamente, ela era uma pessoa que tinha sido diagnosticada esquizofrenia e ela estava encharcada em medicamentos. E, portanto, ela tomava um café atrás do outro para se manter desperta. E ela tinha uma espécie de bigode permanente, assim, um bigode de café por cima do lábio. E quando nós estávamos a conversar ao café, eu tinha sempre esta coisa de lhe fazer assim, enquanto ela falava, com um guardanapo, se fosse mais profundo. Ou então, por exemplo, ela também fumava permanentemente, estava sempre a tomar a biquinha e imediatamente, conforme terminava uma, pedia logo outra. E estava sempre com o cigarro na mão. E o cigarro, é óbvio que o cigarro andava por todo o lado e a cinza voava por todo o lado. Então eu estava a ouvi-la e sempre com o cinzeiro na mão, a tentar apanhar a cinza à frente dela. Mas isto nunca interrompíamos as conversas. Nem ela fazia comentários, nem eu fazia comentários, tipo, desculpa lá, tens o lábio sujo. Não, era uma coisa que se fazia muito naturalmente. Era essa a intensidade da relação que tínhamos. Não havia julgamento nenhum que não fosse o julgamento de falarmos de, normalmente, literatura. A última vez que ela me... Aliás, a penúltima vez que eu encontrei, eu na altura era estagiário do Público, do Jornal Público, e ela foi-me visitar à Quinta do Lamberca, onde ficava a redação. E foi aí que ela me ofereceu o livro que eu ando agora à procura. Ela estava muito irritada. Ela estava muito irritada porque, basicamente, o livro foi que havia uma tia dela que, pronto, preocupava-se com ela, não sabia o que fazer por ela. Então, basicamente, roubou-lhe meia dúzia. Roubou-lhe alguns poemas da gaveta e... Isto vai cair. Roubou-lhe alguns poemas da gaveta e fez uma edição de um livro. É óbvio que ela não tinha escolhido os poemas, não tinha escolhido a ordem dos poemas, alguns nem sequer estavam transcritos como ela os tinha escrito, e pior ainda é que aquilo, para todos os efeitos para ela, alguns deles estavam em esboço, tipo na primeira versão, não quer dizer que fosse uma coisa definitiva. E então, estava muito irritada, mas mesmo, apesar de estar irritada, ofereceu-me 2 exemplares. Um corrigido, um com algumas correções, tipo, de coisas que ela achava que estavam mal, ou que ela quis alterar, e corrigiu-os à minha frente até. O livro é pequenino. Já o vamos encontrar. Este aqui também é pequenino.